Bolsa subindo quase 2,5% agora à tarde, com bons números vindos do exterior, além do fato da bolsa, número 1, estar barata, a gente já sabe disso, e número 2, tem o tradicional rally de fim de ano. O mercado fica procurando algum motivo para realmente seguir numa sequência de alta. É aquele momento onde fundos e investidores fazem aí, movimentações na carteira e normalmente existe esse otimismo aqui, a bolsa acaba subindo. Então hoje pode ser aí apenas o início, né, de uma sequência de alta que teremos até o fim do ano. Temos bons dados da China, o que ajuda a Vale a ter essa alta aqui de 3,7%, lembrando que a Vale também tem dividendos. E nós temos aqui da contrapartida a Magazine Luiza caindo 0,5% e poderia ter caído muito mais. Inclusive ela iniciou o dia com queda mais forte. Temos aqui a Magazine Luiza indo de Americanas. Vamos dar uma olhada. Então, começando falando da Magazine Luiza, nós tivemos aqui uma denúncia anônima. A princípio foi descartada, foi colocada como improcedente, mas a empresa admitiu erros contábeis, tá? E aí é aquela mesma história da Magazine Luiza, só que óbvio em proporções infinitamente menores, mas mesmo assim o patrimônio líquido da empresa teve uma redução de 322 milhões. Então o diretor financeiro da Magazine Luiza disse o seguinte, que aconteceu lançamentos antecipados de bonificações antes do cumprimento das obrigações de desempenho, contrariando as normas do CPC 47. O efeito total desses erros no patrimônio seria de 829,5 milhões, seria bastante dinheiro, mas ela acaba utilizando aqui créditos fiscais de 689 milhões ou 507,4 milhões líquidos de impostos para amenizar esse impacto no patrimônio líquido. E olha só, todos esses ajustes fizeram o resultado da empresa do ano passado, terceiro trimestre de 2022, ter uma correção para pior. Ela tinha tido um prejuízo de 166 milhões e corrigindo isso aí, foi para 190,9 milhões de prejuízo. Lá no ano passado mexeu um número que já estava fechado, vamos assim dizer, para poder fazer essa correção. E nesse trimestre ela teve um lucro de 331 milhões, porém teve crédito tributário. Ajustando o resultado da empresa, nós tivemos mais uma vez um trimestre de prejuízo, 143,4 milhões. Mas é uma empresa que teve também uma fase de crescimento, ela está aí pagando uma certa conta pelo endividamento. Como a margem desse setor varejista é pequenininha, é muito complicado. Aumenta a Selic, aumenta o endividamento, a empresa sofre muito e vem acontecendo isso. Nós temos aqui uma despesa financeira, né, que aí vai ser o impacto do endividamento, né? Olha só, chegou a 632 milhões ali no começo do ano. E quando a gente observa a história da empresa, é muito fácil de olhar. A receita disparou horrores ao longo desses últimos anos e o lucro foi indo junto. Só que as margens, olha como as margens são pequenininhas, o perigo que é isso aqui num setor de varejo, né? Tem alguns setores que ainda aguentam margens pequenas com um pouco mais de tranquilidade. Agora, varejo é difícil. E aí a gente vê, sim, a empresa subindo o lucro, né? E aí, olha só, disparou o lucro. Vamos dizer que até fim ali de 2020 estava bacana, e aí depois começou a despencar infinito. E aí vocês sabem, né? Cotação segue lucro. Então, o que aconteceu foi cotação seguindo o lucro. O lucro caiu, cotação caiu, agora o lucro começa a recuperar. Lucro entre aspas, várias aspas aqui, porque na verdade o que está acontecendo foi uma recuperação aqui, mas ainda na casa do prejuízo, né? Então ainda estamos aqui no prejuízo. Lembrando que aqui teve um não recorrente. O não recorrente que ajuda, lógico, diminui a dívida, paga os compromissos, faz ela o que ela quiser com o dinheiro aí, mas é um não recorrente. A empresa tem que voltar a dar lucro. A taxa Selic caindo vai ajudar a empresa, mas existe um risco. E se a coisa não desenrolar conforme estamos imaginando, a empresa não voltando a dar lucro, aí começa aquela história de ter de fazer um follow-on, né, captar dinheiro, aí a gente já viu a história parecida aí na Via Varejo, né? Então não é um case simples, mas sim, que pode disparar em 2024, mas não é para o meu perfil. E vem dos dados econômicos que fizeram a bolsa subir, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, lembrando que aqui está mais barato, se tudo continuar certo, a tendência é subir muito ainda
ao longo dos próximos tempos, mas a gente tem que acompanhar de perto, até porque dados no Brasil não tivemos muito hoje, mas o que veio aqui não foi muito bom. O crescimento do setor de serviços foi ruim e foi abaixo do esperado. Nós tivemos aqui 1,2% de decréscimo. A gente estava aqui, ó, numa queda já ali de 2021, ficou ameaçando se estabilizar, e aí, ó, em 2023 já inicia uma nova queda acelerada nesse momento. Não tá bom, é uma decepção esse dado aqui. Então, o setor de serviços no Brasil caiu 0,3% no mês, enquanto era esperado um acréscimo de 0,3% positivo, ficando então analisado naquele decréscimo que nós vimos de 1,2% negativo. Então, existe aqui uma decepção, uma frustração dos analistas que esperavam um retorno melhor. Segundo aqui o economista-chefe da Nova Futura, a dinâmica dos últimos meses e a performance dos indicadores antecedentes, principalmente da confiança dos empresários do setor, sugerem que a perda de ímpeto deve continuar nos próximos meses. Então isso aqui pode ainda repercutir mais na frente, principalmente em empresas que dependem de um crescimento aqui do Brasil, né? O setor de serviços está indo mal por enquanto, mas em algum momento deve se recuperar se a economia lá fora e aqui no Brasil ficar sob controle. Mas de modo geral a gente está vendo que tanto no Brasil quanto lá fora a economia está cambaleando, volta a meio algum indicador, mas aos poucos está se recuperando. Então é um processo que ainda pode ter altas e baixas, né? Volatilidade é o que pode acontecer na bolsa. E lá no exterior nós tivemos um PIB na Europa que vem em linha com o projetado em 0,1, ele vem em 0,1 positivo, então fraquinho, né? Mas pelo menos aí positivo e dentro do esperado pelo mercado, então foi aqui neutro, vamos assim dizer. E aí nós temos finalmente um dado positivo, a inflação nos Estados Unidos, o IPC veio em 3,2% e a projeção apontava para 3,3%, veio 0,1% abaixo do projetado pelo mercado, além de voltarmos a uma trajetória de queda na inflação e principalmente o que eu vou dizer agora, que o núcleo da inflação é que foi aqui a estrela do negócio. Era projetado então uma inflação no núcleo de 0,3 e veio 0,2. Essa é aquela inflação que realmente incomoda, aquela inflação que realmente, por exemplo, a taxa de juros americana vai ali bater de frente. Então isso indica que com a inflação núcleo aqui ficando sob controle, existe maior chance dessa taxa de juros lá na frente cair. Caindo a taxa de juros, bolsa dispara. Então isso aqui é muito importante. Inflação nos Estados Unidos caindo, principalmente aqui no núcleo, tá? Então a gente tem aqui um anualizado de 4%, onde era esperado 4,1%, e muito importante, uma sequência, uma trajetória aqui de queda na inflação, no núcleo da inflação IPC dos Estados Unidos. Com isso, nesse momento, nós vemos o S&P 500 subindo quase 2% e a Bolsa Brasileira subindo aqui 2,3%, até um pouco mais do que o S&P 500, porque lembrando, a Bolsa Brasileira está barata. E também porque o Brasil tem muito a ver com a China e a China também trouxe dados importantes. Nós temos aqui as vendas no varejo, por exemplo, vindo aqui 5,5% e era projetado 4,9%, mas não foi nem aqui o brilho, tá? Nós temos aqui o setor de produção industrial, era esperado 4,3% e veio 4,5%. Então a China aqui, ó, tá crescendo, e mais do que esses indicadores positivos que a China trouxe hoje, eu diria que é aqui o plano da China de realmente ajudar o setor imobiliário. Isso fez com que a Vale, que as empresas que têm a ver aqui com a questão do aço, do ferro aí, com a China, dá aqui uma animada. Então, olha só, a China avalia a injeção de 137 bilhões para ajudar o setor imobiliário. Detalhe que são 137 bilhões de dólares, é muito dinheiro para ajudar a China a sair desse cenário imobiliário, que pode ser uma das maiores crises aí da história do setor imobiliário. O plano é uma parte da iniciativa do vice-primeiro-ministro He Lifeng, não sei se é assim que se fala, representaria um tão grande avanço para
combater essa recessão imobiliária. E aí a gente volta para aquela estaca que eu sempre repito, eu nunca me assustei demais com a recessão dos Estados Unidos, eu acredito que não vai ter recessão lá, eles vão superar isso, embora inúmeros indicadores pareçam muito feios, muito ruins, de um modo geral a economia americana é muito forte e vai passar por isso. Quem viu a crise ali de crédito de 2007, 2008 é outra coisa, aquilo lá sim assustou, eu vi aquilo, eu estava investindo na bolsa já, aquilo é uma outra história, tá? Hoje eu acredito bastante que a economia vai passar por isso, com volatilidade, com alguma queda nos lucros das ações, taxa de juros está nas alturas, mas que vai passar, enquanto na China eles têm uma economia como um todo também muito boa. Só que essa bolha imobiliária é assustadora, realmente é impressionante, né? Então, é torcer para que o restante da economia que ainda está forte na China leve esse setor imobiliário meio que nas costas, entre aspas, né? Como, por exemplo, com essa injeção de dinheiro aqui que deve ajudar bastante. Então, lembrando que esse problema na China, embora a gente se assuste um pouco, é algo que teoricamente seria passageiro, depois a economia daria a volta por cima, caso desse realmente um grande de um problema. Lembrando que, por mais que esteja em um momento difícil, o setor imobiliário da China ainda é o setor que levou a China nas costas aí durante muitos anos. Ainda é um ponto forte na China, só que tem aqui, vamos dizer, uma bolha por detrás que eles vão tentando aí contornar isso. Enfim, uma recuperação na China ajuda essas empresas vinculadas ao aço e ao ferro. A Vale, a gente sabe que exporta bastante para a China, por exemplo, e tem aqui dividendos dia 21, então isso também deve ajudar a segurar um pouco a cotação. E deixa nos comentários se você investe em alguma dessas empresas aqui do aço ou do ferro. Considere se tornar membro do canal também, você ajuda bastante o canal e tem acesso à planilha de dividendos, preço teto exclusivo e vídeos exclusivos. Hoje eu falei inclusive da Raizen. Um abraço e até o próximo. Valeu!